alegria e gratidão a Deus. Cumprimento meus amados irmãos e nossos amigos com a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje gravando a pré-aula da lição dos jovens, a lição 10, o reino do Messias, o milênio. Então vamos estudar hoje, vamos gravar a pré-aula do milênio. Vamos ler para isso aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos 1 a 12. Vamos fazer essa leitura então? Está escrito assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. E deleitar-se-á no Senhor, no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o assopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o manto dos seus lombos, e a verdade Vamos reler o verso 6. E a justiça será o manto dos seus lombos, e a verdade o escrito dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitarão, e o bezerro e o filho do lobo e a média ovelha viverão juntos em um mesmo pequeno, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E brincarão a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como a água cobre o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta no pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tomará o estandarte, e não para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e do Sinar, e de Armate, e das ilhas do mar,
e levantará um pendão entre as nações, e ajuntarão os desterrados de Israel, e os disperso de todos os estrangeiros, desde os quatro cantos da terra. O profeta Isaías, 700 anos antes do Senhor Jesus nascer, ele já traz aqui um panorama de como será o reino de Jesus Cristo, aquilo que chamamos de milênio. É bom nos lembrarmos que na Bíblia não existe a palavra milênio. A Bíblia fala de 1000 anos. Então, 1000 anos equivale a um milênio, assim como 100 anos equivale a um século. Então, o capítulo 20 do livro do Apocalipse, dos versos 1 ao 6, está escrito sobre o reinado glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus implantará um reino universal. Lembremos-nos de que há um objetivo desde o Império de Babilônia, sob o governo de Nabucodonosor, que foi o primeiro reino, o primeiro império mundial, que existe, sempre existiu esse desejo de haver um governo mundial, um só povo, um só governo. Mas é impossível que entre os homens isso aconteça. No mundo espiritual, o reino deste mundo é Satanás. Jesus, dando as últimas instruções aos seus discípulos, antes da sua morte, ele dizia aos discípulos: já não falarei muito tempo convosco, porque o príncipe deste mundo se aproxima e ele nada tem a ver em mim. Está no capítulo 14 do Evangelho de João. Então, e o apóstolo João disse na sua epístola, sua primeira epístola, que o mundo jaz no maligno. Quando Deus criou o mundo e no sexto dia criou o homem, Deus entregou ao homem o governo do mundo. Está lá em Gênesis capítulo 2. Deus dizendo ao homem que ele governasse, cuidasse do jardim do Éden, guardasse o jardim. E Deus disse que os animais lhe seriam sujeitos e o mundo lhe seria sujeito. Mas o homem pecando, dando ouvidos a Satanás, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, ele abriu mão do governo do mundo e entregou o governo a Satanás, ao diabo. E desde que Satanás se tornou o príncipe deste mundo tenebroso, mundo espiritual, que o seu governo é tirano, é maligno, e o mundo já entrou em várias situações de conflito, de maltrato, de sofrimento, morte, sangue derramado, todo tipo de injustiça que se comete, porque o reino é satânico. Na tentação de Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, uma das tentações de Satanás a Jesus foi a seguinte: está escrito que Satanás mostrou a Jesus os reinos do mundo e a glória dele. E disse: tudo isso a mim me foi entregue. Ele se recordava do que aconteceu no Éden, quando Adão e Eva pecaram, abrindo mão do reino do mundo que Deus lhes havia entregaram a Satanás. Ele disse até falou uma verdade. Apesar do diabo ser mentiroso e pai da mentira, mas todo mentiroso fala uma verdade quando essa lhe parece conveniente. Então ele disse: a mim me foi entregue e eu dou
a quem eu quero. Já estava mentindo. E o darei a ti, se prostrado me adorares. Jesus o expulsou: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o teu Deus adorarás e só a ele servirás. Os reinos deste mundo virão a ser de nosso Senhor, porém não transferido pelo diabo, mas conquistado pelo poder de Deus. Lembremos que no capítulo 2 do livro de Daniel, quando o rei Nabucodonosor sonhou com aquela grande estátua, uma estátua com cabeça de ouro, braços e peito de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, e uma pedra cortada sem mãos caiu do monte sobre o pé daquela estátua, e ela se desfez e foi levada pelo vento, desapareceu, e a pedra foi crescendo e crescendo até encher o mundo todo. Aquela pedra representava a pessoa de Jesus Cristo e o seu reino, que há de ampliar, de tomar conta do mundo inteiro. Já foi mais uma profecia, mais uma demonstração do governo do Senhor Jesus. E como já dissemos, o capítulo 20 de Apocalipse, dos versículos 1 a 6, fala 6 vezes em 1000 anos. Então, a expressão aí do livro do Apocalipse não pode ter caráter simbólico, mas é de um caráter literal. Jesus vai governar literalmente este mundo no milênio, durante 1000 anos, será o governo do Senhor Jesus. Estamos acostumados a saber, quando há uma guerra entre dois poderes, um rei batalhando contra outro, a primeira atitude do rei vencedor é prender ou matar o seu adversário. Pois bem, quando Jesus assumir o governo deste mundo, a primeira atitude dele será prender o diabo, que se chama a antiga serpente Satanás. E onde Jesus vai prender o diabo? Está escrito que ele será preso no abismo. Existem alguns grupos religiosos que dizem que Satanás vai ficar sozinho no mundo, e sem ninguém para tentar, e isso é considerado prisão. Mas essa interpretação não condiz com o texto bíblico. A palavra de Deus fala que ele será preso, que vai cair uma estrela do céu, chamada absinto, fel, amarga, abrir um poço, um abismo, e é nesse abismo que Satanás será lançado. E, diga-se de passagem, que os demônios têm medo do abismo. Está lá no livro de Lucas, capítulo 8, verso 31, quando Jesus expulsou o demônio daquele jovem gadareno. Os demônios pediram a Jesus, impressionante, o demônio orando, pedindo: se nos expulsa, não nos mande para o abismo, deixe-nos entrar nessa manada de porcos, que havia uma manada de porcos pastando aí próximo. É melhor entrar nos porcos do que ir para o abismo. Então Satanás tem medo do abismo, e é lá que ele ficará preso por 1000 anos. Lá não tem saidinha nenhuma. O Supremo Juiz já assinou a sentença. Satanás ficará preso 1000 anos para não mais enganar as nações. E Jesus assumirá o governo deste mundo. Eu peço aos meus amados ouvintes que leiam lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus,
dos versículos 31 ao 46, onde nos fala sobre o julgamento das nações. Então, assim que o Senhor assumiu seu governo, prender o diabo, então está escrito: o rei se assentará no seu trono de glória e reunirá diante dele todas as nações. Algumas nações consideradas como bode, outras como ovelhas. Ele porá os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, estava nu, não me vestiste, estive preso, não me visitaste. E os ímpios perguntarão: quando, Senhor, te vimos nu, descalço, com fome, doente, não te servimos? Ele dirá: quando fizeste um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então Jesus estava julgando as nações de acordo com o tratamento que deram a Israel durante os 7 anos da grande tribulação sob o governo do anticristo. As nações que apoiaram o anticristo e perseguiram Israel terão como resultado disso a sua eterna perdição. Mas haverá algumas nações que estarão tentando ou protegendo Israel, fazendo o possível para lhes dar proteção. A isso o Senhor chama de ovelhas e dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí o reino por herança, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, eu estava nu, me vestistes, e eu estava doente, me visitaste, tive preso e fostes ver-me. E eles lhe dirão: quando, Senhor, te vimos nessa situação e te servimos? Ele dirá: tudo o que fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Esses irmãos que Jesus se refere são os judeus que estarão convertidos a Cristo durante esse período. Porque quando, no fim da grande tribulação, quando Satanás reunir um grande e poderoso exército sob o comando do anticristo e do falso profeta, e ajuntar seu exército no vale do Armagedon, com as armas mais sofisticadas de um poderosíssimo exército, para acabar com a nação de Israel, eles gritarão a Deus por socorro. E Jesus descerá do céu glorificado. Na Epístola de Judas, versículo 14, o apóstolo fala sobre isso: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para tomar juízo contra todos os ímpios pecadores. Então, Jesus, vendo Israel próximo de uma destruição, Jesus descerá do céu glorificado, coroado de glória, cercado de um grande exército de anjos, com a sua igreja que já foi arrebatada 7 anos antes. Ele colocará seus pés no Monte das Oliveiras, do lugar de onde ele saiu. Está escrito lá no profeta Zacarias, versículo 12 a 14. E o apóstolo Paulo fala na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que Jesus vai destruir o anticristo pelo assopro da sua boca e pelo esplendor da sua vinda. Quando os judeus perceberem aquele personagem glorioso no Monte das Oliveiras, destruindo seus inimigos,
eles ficarão assustados, se aproximarão dele e vão ver os sinais dos cravos nas suas mãos, porque as mãos do Senhor foram furadas pelos cravos da cruz, e esse sinal ele conserva até hoje, e conservará para sempre. E os judeus, ao ver aquele sinal, lhe perguntarão: que feridas são essas nas tuas mãos? E ele dirá: esse é o sinal com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Aí os judeus compreenderão que o Cristo que pediram que fosse crucificado é o seu Messias, é o seu Rei. E eles se arrependerão, chorarão e se converterão ao Senhor. Então aí nos fala de um Israel restaurado, prefigurado por aquela mulher no capítulo 12 de Apocalipse, aquela mulher que tem na cabeça uma coroa com 12 estrelas, uma mulher que deu à luz a um filho varão que é de reger o mundo com vara de ferro, e essa mulher está vestida do sol e com a lua debaixo dos pés. O que significa vestida do sol? Lá no livro de Malaquias, capítulo 4, quando o profeta fala da ira de Deus contra este mundo, ele se dirige a Israel: mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Então esse sol da justiça é uma figura da pessoa de Jesus. Essa mulher revestida do sol, revestida de Cristo, e tendo a lua debaixo dos pés. Por que a lua debaixo dos pés? O que significa isso? A lua não tem luz própria, sabemos disso. É como a Terra, também a Terra é um planeta, não tem luz própria, recebe luz e calor do Sol. E a Lua também recebe luz e calor do Sol. E a lei não tinha luz própria, ela brilhava pela luz de Cristo. E ela prefigurou, ela teve valor, ela teve ação até a vinda de Jesus. Assim que o sol brilha, assim que o sol desponta, a lua perde o seu brilho. Então, Jesus que nasceu sob a lei, diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, Jesus nasceu debaixo da lei. Mas agora, com a sua morte e ressurreição, a lei passou. E Israel, que estava debaixo da lei, agora está sobre a lei, acima da lei, revestido de Jesus Cristo, o Salvador. E aí então se inaugurará o milênio, Jesus governando este mundo por 1000 anos. Está escrito que ele julgará o mundo com justiça e paz. Nós estamos vendo no mundo atual tanta injustiça. As injustiças são revoltantes. Os políticos criam leis injustas para cobrir os seus crimes. O Supremo Tribunal Federal, tanto no Brasil como no mundo todo, dá mais apoio à injustiça do que à justiça. Prevalece-se da posição que tem. Sob uma toga, o homem se julga um semideus intocável e comete as maiores injustiças. Então, não julgam pela reta justiça, mas julgam ou por propina ou por ideologia. Mas o governo de Cristo será um governo de justiça. Ele julgará o mundo com justiça. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, dos versos 1 a 10, quando Jesus falava das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça,
porque eles serão fartos. Então o governo de Cristo será um governo de justiça e de paz. Haverá paz no mundo todo, porque o reino de Cristo abrangerá toda a terra. E está escrito, Miqueias nos fala, no capítulo 4 da sua profecia, que os homens transformarão as suas armas de guerra em material de trabalho, enxada, picareta, enfim, material de trabalho e não mais armas de guerra. E Isaías, capítulo 11, de Isaías nos fala que haverá paz e os próprios animais selvagens perderão a sua natureza selvagem e deixarão de ser carnívoros. O leão comerá palha como o boi. E está escrito que o lobo e a ovelha pastarão juntos, e uma criança pequena os guiará, e não se fará mal nem dano algum em todo o mundo, que a Bíblia chama de monte da minha santidade. Haverá paz abundante dos homens e dos animais. Uma restauração de todo o sistema criado por Deus e que prevaleceu antes do homem pecar. Antes que o homem pecasse, os animais não eram selvagens e nem agrediam o homem, mas obedeciam o homem, lhe eram sujeitos. E no governo de Cristo, isso voltará a acontecer. Os animais não serão mais bravios nem feras, e não se comerá mais carne, não serão mais carnívoros. Esse é o governo de Cristo. E no governo de Jesus Cristo, a vida será prolongada. Por que a vida será prolongada? É uma pergunta boa que se pode fazer. Ora, Jesus vai agir de tal maneira que essa terra será toda purificada. As águas não serão mais poluídas, os alimentos serão mais puros, a terra produzindo melhor e mais forte alimento, os homens se alimentarão melhor, não haverá guerra, não haverá doença, não haverá enfermidade, então a vida será prolongada. Um ou outro poderá ainda cometer algum pecado, porque está escrito lá no capítulo 65 de Isaías, que aquele que morrer com 100 anos morre muito jovem, porque ele foi amaldiçoado porque pecou. Então, isso transgrediu uma lei do rei Jesus. E como consequência, ele morrerá por isso. Mas o pecado, da forma como está hoje, não haverá mais. Haverá uma falha ou outra, porque a natureza humana tem uma tendência a pecar, porém, não haverá esse desenfreamento moral, não haverá essa violência que existe hoje. Hoje nós temos medo até de abrir a porta quando alguém toca campainha, pode ser um bandido, pode ser um assalto. No governo de Cristo isso não haverá, então haverá paz abundante nesse governo maravilhoso de Jesus Cristo. Ele vai governar o mundo por 1000 anos. E no capítulo 19, me perdoe, senhores, no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, Jesus está dizendo, orientando os seus discípulos, ele não vai governar o mundo sozinho, mas quando Pedro perguntou, Senhor, nós deixamos tudo para te servir, o que nós receberemos? Ele disse, quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai, vós vos assentareis com ele em 12 tronos de Israel, para julgar as 12 tribos de Israel. Então Jesus não vai governar sozinho. Ele terá seus ministros que o ajudarão, auxiliarão no governo deste mundo. Todos os ministros de Cristo
atuando segundo a direção do seu rei Jesus. Então esse será um governo de paz, um governo maravilhoso, que deverá durar por 1000 anos. Quando Jesus assumir o governo, aí nos está escrito que os mortos santos ressuscitarão. No capítulo 20, versículo 13 de Apocalipse, está escrito que a terra e o mar dará conta dos seus mortos. Então, os que morreram em Cristo durante o período da grande tribulação, porque os crentes da atualidade, que faz parte da igreja, ressuscitaram por ocasião do arrebatamento. Mas aqueles que estiveram aqui durante a grande tribulação, não adoraram a besta e a sua imagem, permaneceram fiéis a Cristo, muitos foram martirizados pelo nome de Jesus. Assim que o Senhor inaugurar o seu reino, haverá a primeira ressurreição. E está escrito: bem-aventurado e santo aquele que participar da primeira ressurreição. Então os mortos ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Fim do milênio. Satanás será solto da sua prisão por um pouco de tempo e sairá para enganar as nações. Interessante, ele vai enganar as nações. Esse povo que viveu 1000 anos sob o governo de Cristo, um governo de prosperidade, de paz, de segurança, de fartura, de alegria. Mas Satanás vai convencê-los de que ele fará um governo melhor que o governo de Cristo. E reunirá um grande exército para depor Jesus e o seu povo do poder. E eles cercarão a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu. Mas descerá fogo do céu e consumirá este exército maligno. Aí Satanás não será mais preso, mas será lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta há 1000 anos, e de lá ele nunca mais sairá. Mas está escrito que ele será atormentado pelos séculos dos séculos, sem fim. Então, espírito não morre, mas sofrerá eternamente no lago de fogo e enxofre. Nós, a igreja do Novo Testamento, estamos esperando o arrebatamento. Sendo arrebatados, diz o apóstolo São Paulo na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, versículos 4, 13 e 17, que nós estaremos para sempre com o Senhor. Passado os 7 anos, onde acontecerá a entrega dos galardões e as bodas do Cordeiro, Jesus volta agora acompanhado da sua igreja para inaugurar o milênio, como já dissemos no princípio. E a igreja nunca mais se separar do Senhor, mas houve o casamento, a união definitiva com Cristo e a sua igreja. A esperança da igreja agora é o arrebatamento. E depois nunca mais nos separaremos do Senhor. Nós estaremos presentes no milênio, vendo o nosso Rei, o nosso Senhor, e nos alegraremos na sua justiça. Deus os abençoe, amados, em nome do Senhor Jesus. Amém.